Eu vou lá pro outro, então. Então tá. Então, bom evento pra gente. Boa tarde a todos, todas. Arte. Muito bem-vindos ao primeiro GT do dia de hoje. Na verdade, ele é um GT paralelo, ele está acontecendo simultaneamente com o outro GT, que é o GT de animação, artes digitais e interfaces. No nosso GT de hoje, História e as mídias do audiovisual, nós teremos 4 trabalhos que estão fantásticos, incríveis e maravilhosos, porque sim, porque é assim, que o primeiro trabalho é a Fabulação, Alegoria e Resistência Coletiva, do Ricardo Matsuzawa. O Vínculo Espectador-Obra no Primeiro Cinema, da Júlia Lely. Fotografia audiovisual, narrativas de um tempo e espaço, lugar sensível da experiência e aprendizagem, da Rita de Cássia. E teremos, por último, Propaganda de Guerra e Xenofobia, a representação estrangeira em séries do Batman de 1943 a 1966, do nosso querido André Azenha. Para cada trabalho, vocês vão ter 10 minutinhos de apresentação. Então, a gente vai fazer as sequências dos trabalhos, em seguida nós vamos abrir para perguntas, considerações, e enfim. Então, desejo a todos vocês um lindo trabalho. Rick, está com você. Vou compartilhar aqui a tela, aí já Tá. começa os 10 minutos, tá bom? Maravilha. Antes, só, feliz aí estar nesse grupo com vocês, li os trabalhos, parabéns. Só comentar, assim, para quem não me conhece, né, que eu sou da primeira turma do programa do mestrado e aí, em 2006. Perfeito. Ó, então o projeto ele ainda está em seus passos iniciais, né? Ele pretende pesquisar a aplicação das alegorias em filmes brasileiros contemporâneos. A ênfase será em obras que foram concebidas, produzidas e distribuídas no período que contempla o golpe de 2015 e 2016, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o governo do presidente Jair Bolsonaro. É uma pesquisa que ainda está em seus início, porque eu mudei a pesquisa que eu estava trabalhando nesses últimos anos, pelos tempos que a gente viveu também nesses últimos anos. O projeto anterior pensava a sese humana baseada na paz perpétua kantiana nas obras de ficção científica. Mas ainda tem esperança, pois aí no recorte dessa nova pesquisa, ela contempla as obras inicialmente Bacurau, né, de 2019, Cleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, A Cidade dos Abismos, de 2021, da Priscila Betim e do Renato Coelho. Filmes que, em comunhão, carregam a nostalgia e alegoricamente rememoram outras alegorias, por um termo do Ismael Xavier, uma memória viva do passado, ressignificando o original do passado, mas não como um passado irrecuperável, mas sobre um novo olhar sobre o espírito do tempo. A hipótese principal do projeto aponta que as obras escolhidas em suas fabulações e alegorias resgatam a possibilidade de um protagonismo coletivo de resistência, união e respeito das diferenças em determinação com as crises do mundo histórico. O objetivo geral, com o desenvolvimento da hipótese, é contribuir para uma discussão abrangente sobre as relações do objeto de pesquisa e ao imaginário sobre a possibilidade do protagonismo coletivo de resistência diante ao horror contemporâneo da destruição do senso comunitário, com a ascensão da extrema-direita e as imposições neoliberais. O confronto entre o pensamento moderno da individualidade e o individualismo egoísta, nihilista, propagada pelo neoliberalismo e o consumo como classificação identitária. Aqui nessa apresentação curta, eu vou focar no filme Bacurau para não ultrapassar o tempo, tá? E espero um pouco ainda falar da metodologia que eu pretendo trabalhar, tá? Não é um trabalho fechado, é em processo para ver se vocês possam me ajudar aí com as críticas e contribuições. Bacurau trabalha uma mescla de gêneros cinematográficos e apontamentos nostálgicos de uma cinematografia brasileira. Apresenta um desfecho em que os seus protagonistas
apenas coletivamente e como uma comunidade unida podem sobreviver frente à luta contra o inimigo que, em sua barbárie, deseja o seu apagamento. O filme tem uma perspectiva de um futuro possível calcado na resistência coletiva frente à luta contra o horror de um colonialismo que se atualiza não como um lucro mercantilista escravagista ou de preparação de território a ser dominado, e sim como uma satisfação individualista, compensatória da sociedade do desempenho, termo cunhado e trabalhado pelo filósofo Byung-Chul Han. Ela, alegoricamente, monumentaliza referências ao cinema novo e, no espírito do seu tempo, desmascara a ambivalência sobre os interesses nacionais e as identidades. A importância de olhar sobre a alegoria no presente é comentada por Ismael Xavier, entre aspas. O esclarecimento sobre a estrutura e o sentido da alegoria nos tempos modernos pode ser útil na batalha contra vários tipos de redução mítica ou falsa totalização, especialmente aquelas que levam ao fascismo. Obra elaborada e lançada em um momento histórico de horror no Brasil por uma parcela da população, do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o golpe de 2015 e 2016 e o comando do Poder Executivo brasileiro na figura antidemocrática de Jair Messias Bolsonaro, que com agressividade e violência comandou o país e representa uma figura mítica que promove para uma parcela da sociedade desesperança, sensação de angústia exacerbada, gerando inconformismo e sensação de indefensibilidade. A comunidade Bacurau é considerada descartável, resistindo entre o arcaico e o moderno de um Brasil dependente, inserido ao mundo e ao desmando do mercado e da economia neoliberal, onde a determinação é modus operandi. A resistência talvez tenha morada na possibilidade de um senso comunitário diante ao horror contemporâneo, seja na fabulação de Bacurau da destruição de sua comunidade, mesmo disfuncional, ou na sobrevivência às imposições do neoliberalismo a todos nós, né? Fiz aqui um contexto, e aqui são as questões que eu tenho aqui para essa pesquisa, né? O contexto atual, que motiva a construção de obras audiovisuais que destacam em suas fabulações e alegorias um protagonismo coletivo de resistência. Qual a influência do mundo histórico sobre um outro termo cunhado pelo Ismael Xavier no cinema da retomada, que era o cinema do ressentimento, com a imposição neoliberal, um olhar muito subjetivo de irritação, raiva e vingança, mas muito ainda no eu, no self, para um cinema de protagonismo coletivo. A individualidade do pensamento moderno, vezes o individualismo egoísta de autoexploração da sociedade de desempenho. São esses temas que eu estou pensando. A sobrevivência ou resistência ao fim da história. Existe esperança, futuro ou uma verdade eterna de continuidade? A possibilidade coletiva na fabulação, aí já nas obras, impactou o processo de realização das obras, que por termos entrevistas são obras de produção coletiva, e tem um detalhe que também é as Uni, que foram dirigidos em duplas, né? Já não é já um indivíduo diretor apenas, né? Então, aqui, ainda nesse início, né, eu estou partindo em duas linhas e nesses três autores, por enquanto, né? Nos caminhos poéticos de fabulação, eu estou indo pelo Ismail, né? Pelos estudos do cinema do ressentimento e alegoria histórica. Em comparação ao mundo histórico e contexto de realização, eu estou usando o Byung-Chul Han, Sociedade de Desempenho, Transparência e Positividade, e vários outros textos dele. E do Walter Benjamin, eu volto à relação de experiência, à questão de história e também à questão da alegoria no barroco. Quanto o caminho metodológico, né? Assim, além de assistir os filmes, analisar, ver a biografia, ver outros filmes que podem ser inseridos como Café com Canela ou Mato Seco em Chamas, eu estou primeiro pensando uma análise da utilização formal dos elementos de linguagem das obras, tá?
índice de intenção alegórica, para ver os paradigmas, iconografias, para fazer as identificações e a estruturação. Num segundo momento, entrevista com os realizadores, ver a intencionalidade das fabulações e alegoria na própria obra, quais as relações ali que eles construíram conscientemente na sua intenção. E num terceiro momento, confrontar entre a expressão da obra, o leitor competente, o mundo histórico, a origem das abordagens alegóricas dentro do contexto histórico. Tá? Então, é mais ou menos essa ideia dessa pesquisa que está muito no início, não devia estar, né? Tá? Eu agradeço aí a escuta de vocês, e eu acho que eu consegui, já que eu enrolei com o PowerPoint, chegar nos 10 minutos. Obrigado pela atenção. Muito legal, Rick. Bonita pesquisa. Agora, queria convidar para compor essa discussão a Júlia, que vai trazer o vínculo espectador-obra no primeiro cinema. Ju, com você, querida. Oi, oi. Então, meu nome é Júlia. Eu comecei o mestrado no início do semestre passado, né? E aí eu vim com esse foco de estudar esse período específico, né? Que é o primeiro cinema, e estudar mais especificamente como que nesse primeiro cinema já estava surgindo uma linguagem ali que era capaz de criar, por mais frágil que ainda fosse, um vínculo, né, com quem estivesse assistindo. Então, e aí primeiro eu quero dar essa introdução, esse panorama histórico, né, na pesquisa, porque eu acho bem importante colocar qual foi o momento histórico que propiciou o início ou os inícios do cinema, né? Então, falar dessa questão da modernidade, essa virada do século XIX para o século XX, como essa modernidade estava sendo percebida pelas pessoas da época, né? O susto com as novas tecnologias, mas também essa crença na inteligência racional humana, né? Ao mesmo tempo que tinha esse susto com carros dividindo espaços, tinha também essa esperança de que todas essas tecnologias trariam coisas boas também e faria a sociedade prosperar, né? Então é no meio disso que surge aí esse primeiro cinema. Eu estou usando a data, sempre tem alguma variação, às vezes de 1 ou 2 anos, mas eu estou usando ali entre 1894 e 1908, que é a data que a Flávia Cesarino Costa, né, que eu estou utilizando bastante essa pesquisadora, é a data que ela utiliza para falar de primeiro cinema. E aí, em questão de metodologia, né, que eu também queria trazer um pouco, essa questão da pesquisa historiográfica de viés materialista, né, eu quero essa importância, né, de como estava a sociedade, se embasar em alguns textos do Walter Benjamin, e, e por conta também dessa questão do Walter Benjamin, eu quis puxar um gancho para uma metodologia de cinema comparado, que eu acabei descobrindo aí no meio da minha pesquisa, que chama constelação fílmica. A estudiosa Mariana Souto acaba falando um pouco dela nos artigos que ela publicou, e ela traz muito dessa característica das constelações benjaminianas, e ela defende a ideia de que você pode fazer ligações entre diferentes filmes, por mais que eles não estejam tão claramente ligados, assim. No meu caso, eles vão estar ligados por uma restrição de época, né? Todos ali dentro daquela mesma época histórica, mas a escolha desses 4 filmes acabou sendo através dessa metodologia, porque foi uma escolha que me permitiu fazer as ligações que eu achava, que eu acho que vão trazer os melhores resultados para minha pesquisa, né? E aí, essa questão, né, também, ainda na metodologia, só que na questão de metodologia de análise fílmica, eu quero fazer como se fosse uma decupagem ao contrário mesmo, né? Aproveitando que nenhum dos 4 filmes são tão longos assim também, pegar as principais partes, as principais cenas e explicar o porquê que elas se interligam, que elas se conversam, e o porquê que eu defendo a ideia de que elas estão, a partir dessa linguagem, elas conseguem criar uma ligação com quem assiste, né, ou com quem estava assistindo na época.
Aí, quais obras, né? Aí eu falei assim, né? As quatro têm essa linguagem cinematográfica um pouco mais rebuscada, né? Então, mesmo antes dessa grande virada de Griffith, já tinha diretores e diretoras mostrando esse poder da linguagem, assim, ainda com essa questão do cinema de atrações, mas já se distanciando um pouco e criando uma coisa própria mesmo dessa nova forma de arte que estava surgindo, né? Aí, por enquanto, eu pensei em quatro obras de arte, sim. Em quatro filmes. O Regador Regado, do Louis Lumière, Baile à Meia-Noite, do Georges Méliès, Acidente de Mary Jane, do George Albert Smith, e Madame dos Desejos, da Alice Guy. O Acidente de Mary Jane e a Madame dos Desejos é certeza absoluta que vai ter. O Regador Regado e o Baile à Meia-Noite eu ainda estou pensando um pouco em algumas questões, se eu troco por outro do Méliès, eu ainda estou com algumas questões em relação a esses. E daí eu trouxe um trechinho aqui da Madame dos Desejos para mostrar um pouco como que eu pretendo fazer essa minha análise das obras de arte. E também dar um exemplo mais na prática do que seria essas questões que eu estou trazendo. Eu vou parar aí, senão vai pegar muito tempo. Mas o contexto desse filme é isso, né? É uma mulher grávida que está com vários desejos bizarros, ela sai por aí roubando doce de criança, roubando cigarro, o marido vai atrás com um carrinho de bebê atrás dela o tempo todo. E o interessante de analisar nesse filme, que é o que eu pretendo analisar nesses quatro filmes, é esse close, por exemplo, esse plano bem mais fechado que a Alice Guy faz, que, enfim, é complicado dizer que foi o primeiro plano fechado, essas coisas de o primeiro é complicado, mas com certeza foi um dos primeiros que a gente tem registro. E é de 1906 esse filme. Então, ela já faz esse plano fechado nesse intuito de mostrar para quem estivesse assistindo que o que é importante nesse filme são as sensações dessa protagonista. Então, você vê a sensação dela de prazer se deliciando com esse doce dessa criança. E a cada momento que ela realiza um desejo, o plano fecha novamente nela. Então, essa ideia de focar no personagem, no que ele estava sentindo, e querer passar isso para o espectador, já estava presente, por exemplo, em 1906. E já estava presente antes também em outros filmes, né? Mas eu achei interessante trazer esse daí, por enquanto, na pesquisa. Porque tem isso também, eu tenho essa preocupação de fazer essa pesquisa historiográfica, mas não como se fosse sempre uma crescente, né? Como se a história tende sempre a crescer, a melhorar. Não é isso. É um recorte de uma época mesmo e analisar o que se existia de conhecimento técnico e de linguagem naquela época, né? Não como se esse conhecimento fosse melhor ou pior que outros, como se essa linguagem fosse melhor ou pior que outras. Não, é fazer um recorte e uma análise daquele período mesmo. Aí eu trouxe essa frase do Henry Bergson, que ele é um filósofo bem importante, assim, e ele é bem desse período da modernidade, da transição de um século, do século XIX para o século XX, né? E aí ele tem essa frase: nós praticamente só percebemos o passado, o presente puro sendo o avanço invisível do passado consumindo o futuro. Essa frase eu achei num livro que eu estava lendo do Léo Charney e da Vanessa Schwartz. Está no início de um dos artigos, acho que é do Léo Charney. E eu achei que tem muito a ver, assim, com a minha pesquisa, porque eu quero muito trazer essa ideia de que o passado, ele não fica lá, né? Ele é influência direta do que a gente faz hoje. E isso para qualquer área, mas falando aqui de cinema, o cinema que a gente faz hoje, se hoje a gente tem todas essas tecnologias
porque algumas pessoas, há mais de 100 anos atrás, ousaram experimentar e criar em linguagem, em narrativa, em montagem, em todas essas questões. Então, conseguir reinventar o passado, conseguir trazer ele como referência sempre. E essas são as minhas principais referências, por enquanto, na minha pesquisa também. E é isso. Muito legal, Ju. Obrigada. Linda pesquisa. Acho que a gente vai ter um caldo Obrigada. muito bom hoje para discussões. Muito bacana. Boa tarde, pessoal. Parabéns aí por todas as pesquisas. É um prazer estar aqui nessa troca. Minha pesquisa de doutorado com mediação do professor Dr. Jamer Guterres de Mello, parceirão. E eu estou pesquisando a questão da propaganda de guerra e xenofobia a partir de duas séries do Batman, uma cinissérie de 43 e a outra televisiva de 66, que gerou um longa para o cinema. Essa pesquisa vai se expandir, então esse provavelmente não será o título final da tese do doutorado, né? A gente está numa reflexão de incluir um período aí de Guerra Fria também e outros filmes do século passado que retrata o estrangeiro de maneira caricata e tal. Então, eu trago aqui a definição de estrangeiro, né? Que não possui nacionalidade do Estado em cujo território se encontra, trecho do Carvalho Ramos. Depois eu vou para a questão da xenofobia, de um artigo da Cleide e do William Vitorino, né? Que pode ser entendida como comportamento de aversão ao estrangeiro. E aí, por sugestão da Juliana Santoros, eu incluí também a questão do orientalismo, que é a maneira torta, popularmente falando, como o Ocidente olha para o Oriente e como Hollywood se aproveitou disso durante muito tempo e até hoje, alguns casos, para retratar histórias passadas. E aí colocam tudo num balde só, né? O leste asiático, o Oriente Médio, etc, etc, considerando o Ocidente como algo é, atualizado, inteligente, e o oriental como algo que precisa aprender. Isso envolve também uma questão muito de colonização, né? Então, daqui outra citação, que a perspectiva orientalista está intrinsecamente ligada com uma visão colonialista. E aí vamos para a cinesérie O Morcego, de 1943, produzida pela Columbia, que fazia várias dessas cineséries de super-herói, as primeiras versões de super-herói. Lembrando que super-herói, que nesse caso a gente está considerando o início da Era de Ouro, das histórias em quadrinhos, com Superman, em 1938, que foi publicado numa revista em quadrinho feita específica para vender a parte do que eram as tiras de jornal. Né? Por isso que a Era de Ouro considera, porque já existiam personagens como Fantasma, Flash Gordon, Jim das Selvas e outros que vinham ou das revistas Pulps ou da literatura e eram publicados em tirinha de jornal. No caso, Superman foi direto para Action Comics número 1, lançada em banca e mercadinhos na época. Quadrinho era um tipo de mídia muito barato, custava centavos de dólar. E aí, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, as histórias em quadrinhos, o cinema, consequentemente, que era também muito popular, as famílias iam para passar uma tarde no cinema, assistir um cinejornal, um curta-metragem, uma cinesérie, um longa-metragem, e aí você vai ter desde aqueles documentários produzidos por cineastas hollywoodianos para defender a entrada dos Estados Unidos e fazer a propaganda de guerra para arrecadar fundos. O Morcego não é diferente, né? E aí na pesquisa eu faço esse resgate histórico desse período. Trago uma citação aqui do Rob do envolvimento do americano na Segunda Guerra, que já era aguardado, né? Só que essa questão de olhar para o oriental com essa visão preconceituosa, xenofóbica, já é algo que vem de antes, ao cinema, né? Com o conceito de perigo amarelo, que vem do fim do século XIX, e imigrantes chineses, japoneses, coreanos indo trabalhar em subempregos nos Estados Unidos, né? Aqui uma capa de uma revista do Capitão América, ele socando o Hitler literalmente. E tem uma outra HQ do Tocha Humana, não do Quarteto Fantástico, o Tocha Humana original lá dos anos 30. Não era nem Marvel Comics, era Timely Comics, na época, que tem uma HQ que ele queima o Hitler e o Hitler teria morrido pelas mãos do Tocha Humana.
Aqui uma cinesérie do Superman de 1941, em animação. A partir do nono episódio, os vilões viram japoneses, né, retratados sempre de maneira exagerada e meio estúpida, assim. E o Superman vai enfrentar os japoneses que faziam parte do eixo na época. Aqui o que eu estava falando, né, que já fazia o perigo amarelo já existia antes, esse conceito, esse preconceito. E é lógico que a mídia, aí a gente pode falar de televisão, de cinema, das histórias em quadrinhos, vai retratar chineses, japoneses, coreanos, seja o que for, conforme o interesse deles, né? No caso, o Japão estava na Segunda Guerra contra os Estados Unidos, os chineses, então, passaram a ser considerados orientais corajosos que estavam aliados aos Estados Unidos. Acaba a Segunda Guerra, os americanos voltam a retratar os chineses como figuras inferiores e, inclusive, na sociedade tem os bairros específicos, Chinatown, tem o bairro japonês, e aí escolas que são segregadas, etc, etc. A maneira como o estrangeiro, e aí não só o estrangeiro, vai entrar também uma questão racial aí no Nascimento de uma Nação, de 1915, quando as pessoas pretas são retratadas como estupradoras, etc, etc. No Nascimento de uma Nação, os heróis são os membros da Ku Klux Klan, né? O absurdo que foi. É um filme que trouxe vários elementos importantes para a narrativa cinematográfica, mas é um filme racista, assim, é, bem difícil de consumir. Para a época já existiam protestos, né, contra esse filme. E aí, voltando ao Morcego, quem faz o vilão, que é um vilão japonês, é o J. Carrol Naish, que é um ator branco, e faz uso de yellow face, que é a maquiagem para ficar parecido com um japonês, ou um chinês, ou um coreano, um vietnamita, seja o que for. Isso era um costume, ele mesmo utilizou desse artifício em outros filmes, As Novas Aventuras de Charlie Chan. Ele fez papel de mexicano também, usando maquiagem para ficar parecido com um camponês mexicano. E até artistas progressistas, como a Catherine Hepburn, fizeram uso de yellow face, né? E o próprio Mickey Rooney em Bonequinha de Luxo depois, e artistas como a Anna May Wong, que era uma atriz de ascendência chinesa extremamente talentosa, nunca conseguiu o papel principal, ficava sempre relegada a personagem de maldosa, e perdeu inclusive um papel num filme que depois a atriz branca que usou a Yellowface foi indicada para o Oscar, se eu não me engano, ganhou o Oscar. Essa história é retratada na série Hollywood, só que eles mudam o desfecho, né? O quarto episódio nessa série é chamado Escravos do Sol Nascente, e o Batman não se roga a xingar os japoneses e tal. Tem frases extremamente preconceituosas. O diretor da série também fez outros filmes voltados à questão belicista, né? Então não foi algo ao acaso. E aqui eu trago algumas cenas do Morcego também, né? A maneira como o primeiro episódio é o cérebro eletrônico, que eu já fiz a minutagem. Aí tem a caverna e tal, enfim, é bem tosco, assim, para a época já era tosco, os morcegos são de papel, etc, etc. Tem todo um discurso em prol, entre aspas, da juventude da América. Os vilões usam trajes ao estilo noir dos anos 40, né, de chapéu, terno, etc. E são comandados por esse vilão japonês, que é o Dr. Tito Daka, que não existia nas histórias em quadrinhos e foi criado especificamente para essa cinesérie. E o covil dos vilões é tipo no subterrâneo, e aí bem cara tem uma estátua gigante do Buda, é chamada de Caverna dos Horrores Japoneses. E a ideia desse cara, desse vilão, é usar de um equipamento que vai manipular mentalmente as pessoas para trabalhar em prol do imperador japonês, né? Aqui está o vilão, o discurso nacionalista, né? Sou americano antes e sempre, etc, etc. Os ambientes sempre fechados por causa da falta de recursos, e aí depois, na pesquisa, eu vou chegar até a série de 66, cujo filme para o cinema também traz uma visão bem estereotipada dos estrangeiros. Eles têm uma representação do que seria a ONU, então tem o chinês, o russo, o alemão, o francês, aí tem um representante de um país africano que eles não falam direito de onde que é, e tudo sempre exagerado. E vou incluir também outros filmes, como o próprio Bonequinha de Luxo, para entender como Hollywood se aproveita
enquanto aliada de um governo que quer exportar o seu tipo de cultura e, conforme os interesses desse governo, também acaba produzindo vilões ou inimigos da pátria de acordo com seus interesses econômicos, mercadológicos, políticos, e também não deixa de ser um tipo de colonização cultural, né? Então você parte também para os árabes, etc, etc. Aqui estão as referências e é isso. Muito obrigado. Tentei falar no tempo aí, não sei se foi certinho. Tá Deu bom? um minutinho a mais, tá tudo bem, Deco. Muito bom. Parabéns. Bom, você já sabe que eu sou fãzoca do seu trabalho, então, dispenso comentários. É claro que você falando de Marvel ainda, né? A vida é assim, né? Tô muito. Deixa eu Vai colocar. entrar mais coisa da Marvel, Val. Vai entrar, vai entrar. Eu sei, você não vai resistir, você não vai conseguir ficar sem a Marvel, eu sei como é que é. Uhum. Agora sim, senhora. O show é todo Ai, seu. Começa desculpa. zerando e voltando. Vai. Você vai. Gente, quando eu comecei a fazer o mestrado, nós tivemos um curso com o Joaquim Roldan. Ele é professor universitário na Espanha e, e ele trouxe um curso para gente de fotografia. Foi onde me interessei, junto com a Miriam Celeste, em parceria com o Mackenzie. E eu me interessei. Então, o projeto era pesquisar sobre fotografia, ortografia e pensamento visual, né? Toda esse audiovisual e todas essas questões. Então, foi a partir daí que me veio a ideia de fazer um trabalho relacionado à fotografia e às narrativas que os áudios visuais, a fotografia traz no tempo, no espaço, que é um lugar sensível da experiência e aprendizagem, né? E aqui eu falo que esse trabalho tem como intencionalidade elucidar a importância da fotografia em seus desdobramentos narrativos, atrelando ao audiovisual, quanto à percepção, desenvolvimento pessoal, coletivo, imbricados à historicidade cultural de cada indivíduo, bem como na construção da identidade para o processo de criação. Então, eu trabalho com crianças da educação infantil, então esse trabalho foi mais voltado para a criança, percebendo essas questões na educação infantil. Pode passar. E aqui também foram alguns pontos que nós podemos pesquisar, o modo como cada indivíduo absorve e reflete quanto ao que está implícito nas narrativas fotográficas, nos áudios, pode repercutir em sua mentalidade sobre um determinado objeto de conhecimento e despertar uma mudança para novas rotas de aprendizagem. Neste ensaio, neste trabalho, apontamos também a importância da conformação dessas narrativas no processo de ensino-aprendizagem, no desenvolvimento da ludicidade, da imaginação, da fantasia, da experiência e da constituição da identidade do ser da criança. Também é abordado como as narrativas históricas subjacentes à fotografia transcendem a cultura, transformando o indivíduo e sendo transformado por ele, possibilitando que o sujeito faça leitura de mundo, compreenda e seja compreendido, seja influenciado e exerça influência, e mais do que isso, se desenvolva em sua época, em um determinado tempo e espaço. Aqui eu trago alguns eixos que eu trabalhei e que eu coloquei no trabalho, né? Eu trabalhei outros, mas eu coloquei esses três, que o audiovisual, como o audiovisual e a fotografia, ela trata essa questão da identidade. Uma das coisas que na pandemia eu observei meu neto, né? E eu lendo sobre isso, né? Como esse jogo da imagem, esse jogo do espelho, desenvolve essa questão da identidade, do reconhecimento da criança, né? De se conhecer, o autoconhecimento. E eu observei ele, quando eu deixava o computador um pouquinho livre, ele sentava no computador e ia fazer os vídeos dele. E depois eu fui ver quantos vídeos ele tinha. Eu até coloquei umas imagens que eu vou mostrar depois. Então, eu coloquei essa questão da identidade, como essa questão do audiovisual
trabalha essa questão da identidade. A criança começa a distinguir sua identidade à medida que experimenta diferentes exercícios e jogos, né? Por meio da interação pessoal e interpessoal. Essas singularidades possibilitam que a criança se perceba diferente de outro indivíduo em geral, sendo introduzida às novas situações e aprendizagens do mundo exterior. Então, eu observando ele nesse jogo do audiovisual, de fazer som e de fazer caretas, né? E depois ficar vendo esses vídeos, como fui trabalhando essa questão dele da identidade, né? E também trouxe também essa questão que, como o audiovisual e a fotografia, ela traz bem marcado o tempo que cada cidadão está vivendo, né? Época em que cada sujeito vive, interage com determinados acontecimentos e experiências, momento propício de oportunidades reflexivas que possibilitam o indivíduo transformar e ser transformado. Também trabalhamos essa questão do espaço, como o audiovisual e a fotografia pode trazer em suas narrativas o espaço elaborado por meio da transformação do homem, elucidando a relação sociedade e esse espaço, mas também traz em seu viés o espaço vivido do cotidiano, né? E como esses laços afetivos, essas conexões são formadas, essas emocionais e sociais, cheios de significados, né? Esse espaço onde a vida acontece. E aqui eu trago aqui é um vídeo que eu fiz um print, só para colocar, né, meu netinho, tem vários vídeos dele fazendo sons, fazendo expressões, e onde eu coloco nesse trabalho também. Aqui eu trago a questão do tempo, né? Que nós vivemos recentemente, que foi a pandemia, como a imagem, os áudios, eles trazem o que nós vivemos, a importância, eles refletem os acontecimentos vividos naquele tempo. Então, aqui eu coloquei todo mundo de máscara, andando na rua, nessa agonia total. E aqui o espaço, né, onde quando a gente está no espaço de afetividade, a gente nem percebe que tem mais ninguém, né? Então, aqui tem o casal, e aqui tem o indivíduo no quarto, onde aparece a imagem refletida lá atrás no espelho, que despercebidamente a imagem traz, né? Mas são os espaços de conexões, de afetividade, o tempo que é marcado, que a fotografia e os áudios trazem, né? E dá para fazer outras conexões onde o áudio traz essa importância, né? E a fotografia, onde eles imprimem. A gente dá para falar da questão da reminiscência, onde a gente traz essa memória de fatos que marcaram, que já foi falado aqui, como Hitler, como a escravidão. Só de você olhar, você já sabe o que aconteceu naquele tempo e naquele local, né? Então, a fotografia, apesar de não ser, como dizem, real, não traduz o real, mas ela traduz um tempo, um espaço, um momento vivido, e ela cria essa conexão para a gente caminhar e fazer novas transformações. É isso. Obrigada. Rita, vou falar que assim, como a providência divina faz coisas estranhas, né? Porque começar tão lindo com o Ricardo e terminar tão poético quanto você, tá vendo? A providência divina, ela acontece. Olha que legal. Gente, primeiro, muito bonitos os trabalhos, de verdade, trabalhos riquíssimos do ponto de vista da pesquisa, dessa historicidade, desse resgate a momentos diferentes e olhares diferentes para cada mundo. É super interessante isso. Ricardo, quando você traz esse momento Bolsonaro,
Eu fiquei pensando, principalmente porque a gente está nesse mundo tão polarizado assim, eu fiquei pensando que talvez valesse a pena também você resgatar a coisa da nostalgia, porque em algum momento da história isso voltará como uma forma nostálgica e quem sabe um discurso nostálgico. E também tem uma questão que você traz importante, que é a questão da identidade. E essa questão identitária eu acho que é bem interessante de você considerar. Então, não sei, queria te ouvir. Oi, Valéria. Não, então, como ele está no início, né? Vocês estão me escutando? Questão de Sim. nostalgia e tal. Só estou tentando alinhar com qual linha a gente vou colocar, né? E o Bacurau mesmo vai trabalhar Sérgio Ricardo, vai trabalhar o cinema novo, e o filme da Priscila e do Renato, eles vão fazer já uma coisa muito mais ligada à estética, mas um resgate ao cinema de invenção, aquele termo do Jair Ferreira, os cinemas 70, e o próprio filme do Renato tem também uma busca aos anos 80. Então, É essa por coisa isso do... que me vê essa coisa da nostalgia e da identidade, assim, isso só como É. uma sugestão. Vou comentar, assim, não sei, de repente, é até bom para que os outros também, os demais, comentem. Está cheio de gente boa para isso hoje aqui na nossa sala. Posso? Pelo amor de Deus, né? Eu tenho na verdade, alguns comentários assim, para o trabalho do Ricardo e da Júlia. O do Ricardo, bom, ele falou na apresentação, falou agora de novo que está bem no início, mas eu queria, não sei, te provocar, talvez, Ricardo, de como você está pensando as alegorias hoje, né? Eu acho que as alegorias, a ideia de alegoria talvez seja mais tranquila de pensar no cinema contemporâneo brasileiro pós-golpe de 2016. Mas a ideia de cinema de ressentimento, lá atrelado à retomada, esse conceito eu fiquei mais em dúvida, assim, eu ficaria com maior receio. Eu queria saber como você vai trabalhar essa ideia do cinema de ressentimento, como você está pensando isso em função dos filmes que você trabalha, né? E, e da Júlia, um trabalho lindo, né, Júlia? Eu adoro a tua pesquisa, assim, eu não tinha visto ainda como estava se desenvolvendo aí a partir do início do ano até agora. E, e aí eu tenho dois comentários. O primeiro é mais uma questão técnica, assim, você comenta algo que eu concordo com você, é difícil de dizer qual foi o primeiro, né? O primeiro plano fechado. Essas coisas de primeiro a gente nunca sabe exatamente porque os registros eles nos indicam alguma coisa, mas como muitos filmes foram perdidos, a gente também não tem contato com o que exatamente foi o primeiro. Então, isso, assim, concordo com você, você pode tratar do filme Dali Seguir como um dos primeiros. E é 1906, né? 1906? Não, 1908? Eu não anotei aqui a data. Mas tem aquele do gato, The Sea Kitten, que é de 1913, é um remake de 1901, né? Então, em 1901, já tinha um registro desse plano fechado. E a ideia do detalhe, eu acho que é importante também, né? Por isso que a gente chama de plano detalhe. Porque quando você fala da Alice Guiar, porque a intenção era as expressões da personagem, né? Que é justamente a ideia de detalhe. Então, o plano de detalhe é para isso, né? Para que a gente foque exatamente naquilo que interessa nas expressões daquela personagem. E, e aí, sim, é uma questão de linguagem, né? Porque as pessoas não estavam acostumadas com aquele corte brusco de uma ação maior, né, no plano aberto, para um foco no detalhe de um aspecto específico desse plano. Então, tem uma expressão, uma possibilidade de alfabetização audiovisual aí que foi importante naquela época. A gente tem que se voltar no contexto, né, da época para tentar entender. E aí eu queria te indicar esse livro aqui, do Philippe Alain Michaud, que fala exatamente disso, assim, Qual que é o nome? chama Philippe Alain Michaud. Eu posso digitar no chat depois para ficar mais fácil. Ah, por favor. Filme por uma teoria expandida do cinema. Eu vou colocar no chat para ficar melhor. Boa. Tá? Aí esse livro ele vai tratar dessa ideia do surgimento do cinema como uma linguagem e a origem do cinema, o cinema como um recorte
um recorte não, mas uma máquina do real, e como ele trata muito de uma leitura dos irmãos Lumière às avessas a partir do Méliès, como Méliès tido aí como um dos primeiros cineastas a produzir um processo ilusório no cinema, mas que na verdade o que ele estava fazendo não estava inventando nada, ele estava fazendo exatamente o que ele já fazia no teatro, no cinema, né? Então, como o cinema contribuiu, como o cinema como tecnologia contribuiu para ele produzir esse tipo de linguagem, de narrativa. Mas eu já digito aqui, enquanto vocês... Não tem nenhuma pergunta para a Júlia, só 2 comentários, mas eu queria ouvir do Ricardo a ideia Agradeço. do cinema do ressentimento, que eu fiquei curioso. Obrigado pelo comentário, Jamer. Acho que está no início mesmo, eu estou vendo qual linha eu vou tomar. Acho que ele vai ficar muito nesse pós-golpe 2015, 2016, que eu não consigo definir, assim, acho que é 2016, né? Dessa coisa coletiva, né, de como é trabalhada a alegoria. Mas talvez, para contextualizar, eu vou no cinema do ressentimento, porque é no momento também colado com a reabertura e com as imposições neoliberais aqui no Brasil se colocando. Eu preciso mapear melhor isso, e aí eu vou ver da redemocratização até o caos com o Bolsonaro, né? Então, acho que aí essa mudança de um cinema que vai falar muito do self, né, dos problemas, de uma vingança, de ressentimento mesmo, para agora voltar de novo a um pensamento coletivo ali nessa redemocratização, que aqui eu estou no grupo de história, é quase nada, né, de como isso pode. Mas ainda não me aprofundei nisso. Eu coloquei lá como um marco ali para talvez chegar aqui até o golpe de 2015, 2016. Não sei se te respondi, mas é essa ligação que redemocratização mais imposição neoliberal. Neoliberalismo já se colocando o Brasil sempre numa situação muito adversa do mundo, só com essas especificidades, que é estranho pensar, né? Lá fora, a gente vê o corte desde a década de 70 com o capitalismo de bem-estar social e essas mudanças, mas aqui esses impactos eu preciso alinhar melhor ali. O que está acontecendo no Brasil com a redemocratização para cá. Eu não respondi muito bem, mas deixei mais em aberto. Mas Não, obrigado mas pela ficou, contribuição. ficou claro. Agora entendi melhor o Ah, que você estava querendo fazer. Bacana. obrigado. André, eu tenho uma pergunta para você, André. Não poderia Oi, ser Val. diferente. Nós, geeks, somos perguntadeiros. André, você chegou a ver o documentário que a Marvel fez recentemente, aonde ela um pouco tenta pedir desculpas no sentido de trazer essa questão dos japoneses amarelos, que não eram tão amarelos. No documentário de Stan Lee, eles trazem exatamente esse pedido de desculpas. A minha pergunta para você é: você vê a DC fazendo essa tentativa de consertar esses discursos xenofóbicos, ou ainda desceu longe disso e a Marvel, como sempre, um pouquinho mais perto de se atualizar? Então, Val, eu comecei a ver esse documentário do Stan Lee, mas achei muito capa branca, assim, muito. Ah, Aí parei. mas é que ele faz esse pedidinho de É, desculpas, entendeu? eles deixam o Jack Kirby sempre em segundo plano, né? O Steve Ditko, essa galera Sim, que sim. fez a Marvel. Mas a Disney como um todo, ela tem procurado, né, se posicionar não só com a Marvel, mas com as outras franquias também, inclusive com os filmes antigos, eles colocam aqueles avisos, né? Esse filme contém, né, Sim. ideias ultrapassadas, sei lá. Só um que eles não colocaram, que eu acho que é o Fantasia, se eu não me engano, porque daí é muito problemático. O filme eles nem subiram no Disney Plus, Não, ignoraram, eles porque era um filme muito muito problemático. problemático. Só que quando a gente fala desses conglomerados gigantescos, assim, é difícil porque envolve muitos autores, né? O Batman tem esses problemas todos, mas a DC, ao mesmo tempo, nos anos 70, ela tem uma história que a Lois Lane se transforma numa pessoa preta para sentir num dia a dia como é que as pessoas pretas eram tratadas nos Estados Unidos, né? O Superman luta com o Muhammad Ali e perde a luta, né? Ele não usa os superpoderes, aí perde. O Muhammad Ali é protagonista. Eles criam o Raio Negro. Depois a Hanna-Barbera com Super Amigos
coloca lá o Eldorado, que representa os latinos o chefe Apache, os indígenas, o samurai, os asiáticos do leste asiático, e tem o Vulcão Negro, que seria uma versão transformada do Raio Negro, né? Então, Uhum. varia muito de autor para autor. O Frank Miller é mais complicado, né? Então, não sei. É porque tudo envolve grana também, né? É difícil. Eu pretendo entrar nesse viés, assim, da pesquisa para trazer mais dados econômicos do momento, saber o que as pessoas estão consumindo e se as empresas estão lançando os produtos só por causa do consumo ou se alguém mesmo tem a questão ideológica de promover igualdade, diversidade e tal, né? Essa pergunta é porque eu estou discutindo uma coisa muito parecida em alguns momentos da minha vida com a posição do externo. Tipo assim, aí eu falei assim, deixa eu ver se o André também está olhando esse consumo e essa retratação, porque ela tem uma recirculação, ela tem uma coisa de reapropriar mesmo, mas era só a curiosidade técnica de, tipo, vamos até aí ou deixamos para a próxima vez? Se você pegar as séries da DC recentes, todas têm elencos bem diversos, assim, Sim. né? A Patrulha do Destino, você vê por si só os Titãs. Na série Superman Lois, que tá na terceira temporada, acabou agora, tem um personagem que é o Irons, que é o Aço, que Uhum. no cinema foi o Shaquille O'Neal que fez, né? Ele tem quase, assim, depois que ele entrou na série, ele ficou com um protagonismo quase igual ao do Superman da Lois, assim, né? E é uma pessoa negra. Eles vão tentando, por outro lado, tem o secto hate, né? Os fãs incels e tal, que aí vem por outro, e aí eles têm que tentar encontrar um caminho mercadológico aí, né? Mas, assim, tanto a Marvel como a DC, acho que não tem muita diferença nesse sentido, né? Mas como você pesquisar mais a Marvel, talvez você possa colocar melhor aí essa questão. Assistiu amanhã às 10 que eu te conto. Tá Gente, bom. muito legal. Parabéns pelas pesquisas. Rita, eu tenho que, assim, para você, eu vou dizer assim, que bonito você terminar com aquela frase. E que pesquisa bonita que você traz da fotografia, a tua dimensão tempo, espaço, tão muito bonito, assim, ficou um toque poético de verdade, assim, foi realmente muito bonito. Na tua pesquisa, assim, eu só estou louca para ver como é que ela vai ficar no final, porque ela vai ficar muito bonita mesmo. Queria agradecer a todos vocês pela presença com a gente. A gente está 7 minutinhos atrasado para a próxima sessão. A gente já tem uma próxima sessão acontecendo, que é o GT de Liberdade e Expressão, que está sendo mediado pela Nina, na sala 6. E nós temos a primeira parte do GT 10, que é audiovisual, arte, educação, infâncias e juventudes na contemporaneidade, que vai ser mediado pelo Júlio. Queria dizer para vocês obrigada. É só voltar para a sala e procurar o seu GT e espero que vocês estejam gostando do evento. Um beijo gigante para todo mundo. Beijo, Obrigado a valeu. todos, todas, todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Até Obrigada. mais. Parabéns. Tchau, tchau.